E olha só, pessoal, a dica de hoje no canal Receita Práticas com Ed é esse pão sovado super fácil de fazer. Aquele pãozinho sovado de padaria, eu vou ensinar vocês a fazer ele hoje aqui, de uma maneira fácil e prática, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer sem nenhuma dificuldade. Então fica ligadinho aí no passo a passo e dê aquele like e ative o sininho se você não é inscrito. Vamos lá? Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Receita Práticas com o Ed. E hoje a dica que eu trago aqui no canal é um delicioso pão sovado, aquele pão de padaria sovado, super macio, gostoso, e eu vou mostrar a receita aqui para vocês no canal hoje. Então vamos lá que eu vou passar o passo a passo para vocês, e lembrando que todos os ingredientes vai ficar na descrição do vídeo. E para esse pão sovado vamos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, que eu já botei aqui no recipiente. A minha xícara é de 200 ml. Então 3 xícaras de farinha de trigo. Vou precisar de 1 xícara de água e 2 colheres de sopa de margarina. Eu já vou misturar as margarinas junto com a água e vou deixar ficar morninho um pouquinho. Vamos lá? Então eu só vou aquecer um pouquinho essa margarina e essa água. Não pode ser muito quente, tá, pessoal? Só ficar morninho mesmo. Vamos lá. Vou ligar aqui o meu gás e vou deixar aquecer um pouquinho. Enquanto isso eu vou acrescentar junto essa farinha de trigo um ovo inteiro, 3 colheres de açúcar. Eu estou usando aquela açúcar fininha de confeiteiro, mas vocês podem usar a cristal mesmo. Vou acrescentar também uma pitada de sal e eu vou botar ela bem aqui no cantinho para ela não misturar junto com o meu fermento biológico seco. Eu estou usando um pacotinho de 10 gramas. Vou misturar aqui junto e vou dar uma misturada aqui. Vamos lá. Misturei, agora eu vou acrescentar a minha água e a manteiga. Perceba que a manteiga nem derreteu, então é só para aquecer um pouquinho mesmo essa água, tá bom? Acrescentei aqui. E bora mexer mais um pouquinho. Podemos começar mexendo mesmo com uma colher aqui. Vamos lá. Então, pessoal, essa receita é muito fácil de fazer. Se você está gostando do vídeo, da dica aqui do canal do Receita Práticas com Ed, deixa aquele joinha, comentem aqui no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. E para receber notificação de receitas como essa aí na sua casa, ative o sininho também. Então, pessoal, sempre deixe um pouquinho de trigo separado. Se você precisar, você vai acrescentando um pouquinho de trigo na massa, ok? Tá. Então aqui eu já vou passar essa massa para a bancada para eu poder começar a sovar ela. Então eu vou dar uma higienizada aqui na bancada e já volto com vocês, ok? Então, pessoal, higienizei aqui a bancada, botei um pouquinho de farinha de trigo por baixo e agora eu vou começar a sovar a minha massa. Aqui a parte mais difícil dessa receita é você sovar a massa. Então você vai sovar essa massa por aproximadamente uns 10 minutos. Quanto mais sovar,
mais fofinho vai ficar o nosso pão sovado. Então lembra, pessoal, ó, que deixa um pouquinho de trigo separado para você ir acrescentando para poder dar o ponto da massa, ok? No final eu falo para vocês a quantidade total que eu usei de farinha de trigo para essa receita. Então vamos sovar, bota esse braço para trabalhar, que daqui a pouco eu volto com vocês. Pessoal, então 10 minutos sovando a massa aqui. Vou botar mais um pouquinho de farinha de trigo aqui no fundo para não agarrar. E o total de farinha de trigo que eu usei foi mais ou menos aquelas 3 xícaras da receita, né? E mais umas 50 a 70 gramas que eu fui jogando aos poucos para poder dar o ponto da massa. O ponto da massa é essa daqui, ó. Então fica uma massa que não cola na mão, ó. Tá? Já pode ver que ela já até dobrou um pouquinho de tamanho. Agora eu vou deixar ela aqui, espalhar um pouquinho de farinha de trigo no fundo aqui. E vou deixar ela aqui descansar por aproximadamente uns 10 minutos. Aí eu volto para mostrar o próximo passo para vocês. Eu vou tapar aqui a minha cidade aqui, que é o Espírito Santo, Vila Velha. Tá bem quente, então 10 minutos aqui são o suficiente, tá bom? Então até daqui a pouco. Então, ó, deixei 10 minutos descansando, a massa já começou a crescer aqui o meu pãozinho, mas eu não quero que ele cresça muito. Agora vamos para o próximo passo, que é espalhar essa massa, fazer ela um retângulozinho aqui. Então, vou espalhar mais um pouquinho de farinha de trigo aqui na bancada, para não correr o risco de agarrar. Tá? E eu vou espalhar com o auxílio de um rolinho. Eu vou espalhar essa massa bem. Vamos lá. Então, pessoal, ó, abri aqui a minha massa. E agora o próximo passo é a gente começar a enrolar essa massa aqui. Então, vou pegar a pontinha aqui, ó, vou dar uma enroladinha nela aqui. Enrolei e vou apertar bem aqui a pontinha, ó. Aí enrola mais um pouquinho e aperta para não soltar. Vamos lá. Essa massa é uma massa fácil de fazer, pessoal. A parte mais difícil mesmo dela é a parte de sovar. Acertando aqui nas laterais. Bota sempre um pouquinho de farinha de trigo por baixo onde você abrir a massa, para ela não correr o risco de agarrar. E é isso, pessoal. Eu enrolei ela agora. Agora eu vou cortar essa massa aqui, ó. Vou dividir mais ou menos os pedaços do mesmo tamanho e vou cortar ela. Então, vai dar cortar aqui. Vai ser como referência. Isso aqui. Então deu 4 pedacinhos do mesmo tamanho aqui, ó. Ok? E aqui que é o grande segredo desse pão, ó. Tá vendo essa emenda aqui, ó? A gente vai encostar uma emenda na outra aqui, ó. Viu? Aqui emenda, encostei uma na outra aqui, ó. Essa aqui, ó, a mesma coisa, encosta aqui. E essa aqui vamos encostar aqui, ó. Encostei agora aqui, ó, a gente vai apertar ela bem, ó. Pode apertar sem medo aqui, ó.
cima, para baixo, para ela ficar bem presa uma na outra. Pode apertar ela com vontade. Então pode apertar bem, gente, sem medo, para que as emendas fiquem bem agarradas uma na outra. Aqui chegou o ponto e agora eu vou passar ela para uma forma, né? Deixar aqui a forma aqui. Já passei um pouquinho de farinha de trigo e vou passar essa massa agora para a forma aqui. Vou deixar essa massa agora descansar por cerca de 30 minutos, ok? Depois eu volto aqui para a gente poder fazer o corte aqui desse nosso pão sovado, que é a característica dele, ok? Então, até daqui a pouco. Pessoal, então eu tô voltando aqui, ó. Aqui tá o pão, ele ficou 30 minutos descansando, podemos ver que ele cresceu já bem. E agora a gente vai para a parte que dá a característica do pão sovado, que é aquele corte que a gente vai fazer aqui no meio do pão. Então, com o auxílio de uma gilete, eu vou começar a cortar esse pão aqui, ó. Vou escolher mais ou menos o meio aqui e vou fazer o corte de fora a fora. Ó, vamos lá. A gente não corta até o final para encostar na forma. Então vamos cortando. E aqui, pessoal, por que eu não deixei ele crescer muito lá no início? Porque se ele tivesse crescido muito no início, eu deixei só 10 minutos, ele iria perder o ar e aqui ele não ia crescer tanto mais, entendeu? Então por isso que eu deixei lá no início só 10 minutos ele crescer e aqui eu deixei ele crescer por 30 minutos. Então vamos lá cortando. Então fiz o corte agora. Agora aqui, ó, com o auxílio de um pincel, um ovo inteiro, bati ele e vou pincelar aqui por cima para poder dar aquela dourada e ficar bem bonito. Meu forno já está pré-aquecendo, 180 graus. Aí eu vou levar ele para o forno agora e depois eu falo para vocês o tempo exato de forno, ok? Então até daqui a pouco. Então, pessoal, é isso. Ó, o meu pão sovado, ele ficou cerca de 30 minutos no forno. Já tá aqui, ó, prontinho. Olha como fica bonito. É um pão super fácil de fazer. Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer aí na casa de vocês, seguindo o passo a passo. Então olha aqui como que ele fica, ó, um pão super macio, muito fácil de fazer. Ele ficou no meu forno 30 minutos e os ingredientes estão na descrição do vídeo. Tenho certeza, pessoal, que vocês vão gostar dessa dica. E se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber receita como essas aí na sua casa. Receita Práticas com Ed e até a próxima.